Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live do projeto Juntos na Mesma Direção. E hoje eu não vou começar com uma pergunta retórica, eu não vou contar uma história bonitinha para te confortar, e eu nem vou fazer rodeios aqui. Eu vou direto ao ponto, porque o seu tempo eu sei é o recurso mais escasso que você tem, e eu respeito muito isso. Muitas mulheres chegam até mim no consultório, elas sentem na minha frente e elas mandam uma mensagem dizendo mais ou menos assim: Tiago, eu tô muito confusa. Elas dizem isso com um peso nos ombros, com um olhar perdido, mas depois de anos ouvindo mulheres exatamente nessa mesma posição, eu preciso ter coragem de te dizer algo que talvez ninguém ao seu redor, nem mesmo sua melhor amiga, nem mesmo sua mãe, teve coragem de falar com você ainda. Você não está confusa com relação ao teu casamento. O que você está é estacionada. E eu preciso que você entenda a diferença porque a clareza começa aqui. Existe uma diferença enorme, um abismo entre confusão e estar estacionada. A confusão é um estado mental onde você não entende as peças do jogo, onde as coisas estão embaralhadas e você não sabe o que está acontecendo. Mas estar estacionado é diferente. Estar estacionado é quando você já entendeu tudo, você já sabe como é o teu marido, as características dele, o que irrita nele, você já entendeu tudo. Você já sabe o que falta, você já sabe o que dói, você já sabe que não funciona, mas você simplesmente não consegue sair do lugar. Mas antes de continuar com esse assunto, lembrando para vocês que nós estamos numa semana muito especial, que é a semana de aquecimento para o nosso workshop, um mapa para você parar de se sentir sozinha no teu casamento. Então, se você ainda não se inscreveu, corra para garantir a sua vaga, é gratuito. Se você está me acompanhando no YouTube, tá lá na capa do YouTube, vai estar também na descrição desse link. Se você está me acompanhando, seja no TikTok, no Instagram, corre lá na bio e se inscreva, depois você volta aqui no vídeo para que você garanta a sua vaga, enquanto ainda é tempo, para que você possa, enfim, parar de estar estacionada no teu casamento. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Thiago Raposo, eu sou terapeuta de relacionamentos e eu ajudo mulheres a entender a dinâmica do casamento para pararem de se sentir sozinhas nele. Então, e essa semana é o nosso aquecimento para o nosso workshop, juntos na mesma direção, que vai acontecer quinta-feira, dia 5 de fevereiro, mais conhecido como amanhã, e às 19 horas, horário de Brasília. E, enfim, nessa live eu não estou entregando solução final ainda, né? O que eu estou fazendo com vocês é te preparando para esse evento. Você precisa chegar lá amanhã com um certo nível de consciência, sabendo o que está acontecendo, tendo clareza, para que aí assim a gente consiga trabalhar com você de forma mais eficiente. E aí eu não preciso lá no workshop fazer toda essa preparação com você. Então é por isso que você fique comigo, é importante que você fique comigo nesses próximos minutos aqui para que a gente possa ir preparando o ambiente para que você esteja preparada para o que você vai encontrar no workshop amanhã, que vai ser muito direto. Vamos mostrar, enfim, jeito certo, jeito errado das coisas que você está fazendo no teu casamento, né? Mostrar o jeito errado e qual é o jeito certo e te mostrar o mapa para você parar de se sentir sozinho no teu casamento. Então eu preciso que você tome uma atitude, né? Ficar só reclamando do teu marido e não se mover para fazer alguma coisa para esse relacionamento. Ah, Thiago, eu já fiz, você não tem ideia. É um absurdo você estar falando isso. Você não tem ideia da quantidade de coisas que eu já fiz, que eu já tentei. Será que você tentou alguma coisa com direcionamento? Ou você foi tentando da forma que você achava que era o jeito certo? Então é por isso que é importante que você esteja comigo, para que a gente traga essa visão de direcionamento, de jeito errado, de jeito certo. Então eu conto com você amanhã e conto que você continue comigo aqui nos próximos minutos, para que você chegue amanhã preparada para essa conversa. E o que eu estou fazendo então? Eu estou limpando a sua vida para que você enxergue o problema real. Eu estou tirando vendas da frente dos seus olhos ou sujeiras que estavam empilhadas aí que impediam você, de repente, de acessar a verdade. Porque quando uma mulher tenta resolver um casamento sem entender a raiz do que está acontecendo, ela só se machuca. Ah, e gasta muita energia. Ela se machuca e gasta muita energia fazendo do jeito errado e se frustra no final. E é o pouco de energia que ainda resta, porque eu sei que vocês já estão exaustas de tudo isso aí. Eu ouço isso todos os dias no meu consultório. Thiago, eu não aguento mais, eu não tenho mais forças. Parece que tudo que eu faço dá errado. Tudo que eu faço é mal interpretado. Eu já começo até a me questionar. Será que não sou eu que estou errada? Fazendo tudo? Enfim. E não é erro seu, é uma adaptação. Você foi, de certa forma, se adaptando ao que você foi aprendendo, às respostas que você foi obtendo. E você sabe que algo está errado. Não preciso ser eu vir aqui te dizer, você sabe. No fundo, você sabe que alguma coisa não está legal. Não está como deveria ser. E aí você sente isso no seu corpo.
uma tensão que às vezes acontece aí no teu corpo, nos seus ombros, que não passa, aquela gastrite que de repente ataca sem motivo aparente, e você só sente no silêncio, que grita dentro da casa de vocês. Então você sente principalmente quando você deita na cama, à noite, olha para o lado, vê um estranho familiar ali deitado do seu lado. Você sente uma distância física de dois corpos que habitam o mesmo colchão, mas que estão praticamente em continentes diferentes. Você está parada entre dois medos que funcionam como âncoras pesadas para você. A gente precisa ter clareza desses medos que estão te impedindo de avançar. De um lado é o medo de tentar mais uma vez, de colocar o seu coração na mesa de novo e se frustrar. Ouvir a mesma rejeição, o mesmo descaso. Do outro lado é o medo de desistir, de abrir mão de tudo, o que vocês construíram, sua família, seus filhos, todo o núcleo, e ser assolado por um arrependimento depois. Nossa, se eu tivesse tentado um pouco mais. Então você fica preso nesses dois mundos, né? Nossa, será que vale a pena gastar energia e tentar mais uma vez? Ou será que eu acabo com tudo isso? Nossa, mas e se depois eu me arrepender? Jogar tudo isso pro ar, enfim, sem ter tentado mais uma vez? E esses dois medos estão fazendo o que com você? Estão te bloqueando, você está estacionada, você está parada num estacionamento sem saber se você dá marcha ré ou se você engata a primeira. E nesse medo de fazer uma decisão ou outra, você está parada e os anos estão passando, os anos estão passando e os anos estão passando. Quanto tempo será que você já está nessa situação? Eu converso com mulheres no consultório que já estão há 10 anos, 20 anos, vivendo dessa forma, sem perspectiva nenhuma de vida. Mas também não dá marcha ré. Marcha ré, no nosso caso aqui, enfim, seria sair desse relacionamento. Não engata a primeira para fazer, enfim, batalhar para fazer dar certo e nem sai. Estão paradas. E esse lugar onde você está não é um lugar neutro, né? Não ache que ficar parado é seguro. Esse lugar cobra um preço altíssimo por dia, por hora. É como se você tivesse ali que ficar pagando para estar naquele estacionamento. Não é um estacionamento gratuito. Porque enquanto você não decide, a vida não para te esperar. O relógio continua girando. É como se você estivesse colocando a sua vida emocional no ponto morto. O motor está ligado, você está gastando combustível, você está queimando energia. O motor está esquentando, mas você não sai do lugar. E eu te digo por experiência, ficar estacionado cansa muito mais do que dirigir. Seja para frente ou seja para trás. Ficar parada cansa muito mais. Estar no controle, mesmo que o caminho seja difícil, é menos exaustivo do que ver a vida passar pelo para-brisa sem que você toque no volante. Viver de domingos em domingos, né? Domingo é o pior dia para quem está passando por isso. Porque nos dias da semana ele vai trabalhar, você vai trabalhar, se você não trabalha fora, você vai fazer cuidar das coisas da casa, e enfim, se são distantes, esse silêncio, né? Esse convívio desafiante às vezes acontece só no período da noite. E aí chega domingo, não tem desculpa, ele não trabalha, se ele não tiver de repente um comércio que abre domingo, se ele for um CLT, ele está em casa. Ou seja, era um dia de vocês se curtirem, nada acontece, nada, nada, nada. Aí sabe o que é pior? Nada acontece com você. Porque quando ele sai com os amigos, com a família dele, nossa! Aí ele dá risada, ele conta piada, ele conta história, e é comunicativo, aí chega pra tua casa. Uhum. Sim. Então é muito menos exaustivo. Me entenda e acredite em mim. Você sair desse estacionamento e começar a andar. E a maioria das mulheres vivem como ideia cinematográfica de fim de relacionamento. Elas acham que o casamento termina com uma grande explosão, com uma cena dramática, choros sei lá, e tudo mais, filme, uma cena de cinema, bem ou de novela, com uma traição às vezes descoberta, que vira uma notícia na família, ou enfim, com malas sendo arrastadas pelo corredor enquanto alguém grita. Mas a realidade do consultório que eu atendo, das mulheres que eu atendo, é muito mais triste e silenciosa do que isso. A maior parte dos casamentos não acaba em um estouro qualquer. Eles acabam devagar. Eles morrem devagar todos os dias por falta de oxigênio. Eles acabam no silêncio do jantar, onde o único som é dos talheres e talvez da televisão ligada ou do celular. Cada um olhando para sua tela. Os talheres batendo no prato, o barulho da televisão, enfim, no fundo, preenchendo esse vazio.
Então acaba nesse cansaço acumulado de anos. A maioria, claro que tem algum casamento que termina numa traição, termina numa explosão, mas a maioria dos relacionamentos não é assim não. É nesse silêncio de todos os dias que vai desgastando, vai acabando com a energia, com a alegria de viver, com o tesão na vida, com a autoestima. É assim que acaba a maioria dos casamentos. É um cansaço acumulado de anos de expectativas. Então nada explode, mas nada melhora. Tudo fica igual. O igual que vai ficando mofado, pesado, cinza. Você para de brigar. E sabe o que é mais perigoso? Você acha que parou de brigar porque você encontrou paz. Mas não é paz, você parou de brigar porque você não tem mais energia. Você parou de falar porque te incomoda não ser ouvida, não resolver as coisas. Você cansou de não ser, enfim, escutada. Você cansou de ver aquele olhar dele de desdém, de ouvir que, você tá louca, nossa, você reclama demais, você quer brigar. Então você começa a pensar, pra que eu vou falar disso de novo? Vai virar discussão e eu não aguento, não quero dormir assim de novo. A melhor coisa que eu fiz foi, sabe, ligar um F dois pontos. Tô nem aí pra ele mais. Agora eu vivo a minha vida, eu até prefiro. Uma paciente me disse isso. Eu até prefiro que ele fique na dele, que aí eu faço as minhas coisas, sem encheção de saco. Só que isso não é silêncio confortável. Como, enfim, como aquele de um casal que entende, se entende pelo olhar. É um silêncio pesado, é um silêncio que ocupa espaço, que impede você de respirar. Ele chega em casa do trabalho, vocês conversam básico, do básico. Fala sobre contas que vencer, vai vencer a conta amanhã, hein? Fala sobre os filhos, Joãozinha, Maria, vão ter que ir num passeio, tem que assinar lá uma autorização. Mas não tem encontro, sabe? Não tem troca. E aí, como foi seu dia? Nossa, sério? Nossa, e aí, o que você falou? Nossa, lá comigo, você nem imagina o que aconteceu. Não tem mais isso. Vocês são dois estranhos. Dois estranhos vivendo no mesmo lugar. Aí vão pro quarto, cada um na sua. Não tem mais momentos íntimos. Tem lá uma vez por mês. Cai entre nós naquela qualidade que você já sabe. Péssima, péssima. Então a luz do quarto se apaga e é isso aí. Você continua estacionada. E viver em modo de manutenção estacionada, você está vivendo assim quando a vida deveria ser de movimento. Então agora eu quero que você faça um exercício difícil comigo. Eu quero que você tire o foco dele por 1 minuto apenas. Esquece teu marido. Esquece o que ele faz, o que ele deixa de fazer. Quando ele fica jogando videogame, ou quando ele sai com os amigos para jogar futebol, ou, enfim, esquece ele por 1 minuto. O quanto ele é frio. Vamos falar de você agora, só de você. Só você importa pra gente agora, nesses próximos minutos. Você fala, enfim, vamos falar dessa mulher que você era antes desse peso se instalar nos seus olhos. Como que você era, hein? Antes disso tudo ficar desse jeito que tá no teu casamento. Como era você? Eu queria saber o teu nome, para eu olhar nos seus olhos e te perguntar como você era, Ana, Bianca, Carla, Daniela, Stephanie, Fátima, Gabriela, Helena, Carla, Luciana, Maria, Nívia. Nossa, tô tentando passar pelo alfabeto, mas tá fugindo os nomes aqui. Enfim, eu tô salpicando alguns nomes aqui. Obviamente eu não consigo falar o nome de todas vocês que estão me acompanhando. Paula, Silvia, Rafaela, Tatiane. Eu queria saber o nome de todas vocês para olhar nos olhos de vocês e perguntar o seguinte: como que você era antes do teu casamento ter se tornado isso que se tornou? Sabe? O que a vida de ficar estacionada fez com você? Você foi se encolhendo aos poucos, um processo de erosão. Então você começa, enfim, a evitar assuntos, né, que cria problemas. E isso foi minando você. Quão longe você está da mulher que você já foi? Quão diferente você está hoje da mulher que você já foi? E o quanto isso é desesperador quando você para pensar. Porque quando a gente está no automático do dia a dia, praticamente a gente não para pensar nisso.
A gente segue vivendo no automático do dia a dia. Mas quando eu faço esse pedido para você, esse exercício, vamos parar. Esquece ele, vamos olhar só para você e me fala como é que você era e como é que você está hoje. Dói, né? Perceber essa diferença. E não decidir corrói muito mais do que decidir errado. Então, se você decidir, por exemplo, ir embora e der errado, você lida com as consequências, você chora. Enfim, nossa, não deveria. Talvez você tenta reconstruir a sua vida sobre novos alicerces. Se você decidir ficar, mas ficar com estratégia, com método, com direcionamento para melhorar esse casamento, você vai ter paz também absoluta de quem fez tudo que era humanamente possível. Mas ficar parada, estacionada, no não sei, vai drenando a sua energia vital todos os dias. E aí você se transformou nisso que você é hoje. Muito diferente daquela que a gente olhou agora há pouco, que você era no passado. E o meu convite aqui não é que você desista. Pelo menos que você teste mais uma vez diferentes soluções, mas agora com direcionamento. Não do jeito que você fazia, do jeito que você aprendeu que era o jeito certo. Sem entender a dinâmica, o funcionamento dele. Então, nesse ponto, eu sei exatamente o que está passando na tua cabeça, né? Quase sempre surge um pensamento do tipo, ah, Thiago, tudo isso é muito lindo que você está falando, mas eu já tentei entender esse homem, eu já tentei conversar de mil jeitos, eu já tentei ceder, eu já tentei fazer as vontades dele, eu já tentei me adaptar do jeito grosso dele. Sabe, se entender e resolvesse o meu casamento, eu já teria resolvido há 10 anos. E aqui que mora o erro fatal que faz você continuar estacionado. Escute com atenção. O que a maioria das mulheres chama de entender é, na verdade, é se moldar para evitar conflito. Ah, eu percebi que às vezes ele chegava meio bruto assim, então eu ficava calada. Então o que você fez? Você não entendeu, você moldou. Você se moldou, foi cabendo no mundo dele. Você foi se diminuindo para caber no mundo dele. Você foi engolindo a seco, você foi pisando em ovos para caber no mundo dele. Isso não é entender. E o pior, além disso não ser entender, isso não traz movimento do lado dele. Você deixa a vida dele confortável, você fica calada, você fica na sua, ele chega assim, nossa, tá tudo bem agora no casamento. Ela não tá reclamando mais, enfim. É assim que ele interpreta. Eu vou te mostrar um depoimento de uma paciente que chegou até mim com um relacionamento numa zona de guerra absoluta. Não era silêncio, o silêncio que eu descrevi antes, mas era o oposto, era um ruído constante, muita discussão, muita bobagem, muito embate de ego, muita ferida aberta. Ele brigava, ela brigava, ele gritava, ela gritava, nenhum abaixava a bola. Então ela achava que entender seria, enfim, dar o braço a torcer, e ela não queria fazer isso, ela não queria perder a guerra. Mas olha o que ela disse depois que ela veio para terapia e começou a adotar o jeito certo no relacionamento dela. Ouça aí. Você consegue falar quais foram as principais mudanças que você notou durante o processo da terapia e no teu relacionamento? Então, primeiro é saber a forma dele de receber amor. Esse foi o primeiro ponto, porque a partir do momento que eu comecei a encher o tanquinho dele, então eu tive que dar para começar a receber, né? Eu tive que encher o tanquinho dele para as coisas se normalizarem, eu entrar só na zona de normalidade. A partir daí, me conhecendo, conhecendo os valores, né? Conhecendo a comunicação não violenta, aí sim eu comecei a melhorar o relacionamento. Porque num primeiro momento, você precisa entender e você precisa dar para o outro pelo menos um pouco de amor, para quebrar as barreiras. Então, eu precisava quebrar as barreiras. Se eu fosse para comunicação não violenta, só para entender meus valores, mas eu não tivesse acessado a parte amorosa dele, eu também não, eu não acredito que eu conseguiria ter o resultado que eu estou tendo hoje. Percebe o ponto central aqui? Ela não passou a aceitar menos. Ela não virou a capacho dele. Ela só mudou a estratégia de acesso. Ela entendeu que na dinâmica deles, ela estava tentando abrir uma porta, empurrando quando a porta era de puxar. A porta era de puxar e ela estava tentando abrir, empurrando. Ela parou de agir no automático, da mágoa, ela parou de entrar em guerra do jeito que ele esperava que ela entrasse. E quando ela mudou de posição dela no casamento, ele foi obrigado a responder. O sistema não suporta uma peça mudando de lugar sem que todas as outras tenham que se ajustar também. E isso que ela viveu
É a prova de que entender a cabeça do marido não é sobre perder. Não é que você vai estar perdendo uma discussão, não é que você vai estar perdendo a guerra, não é que você vai estar cedendo aos caprichos dele. É você só vai estar parando de empurrar uma porta que não é de empurrar, é de puxar. E que ia deixar você parada, estacionada. Você não ia sair do lugar, nunca. Outra paciente descreve, enfim, isso de uma forma que eu considero uma das maiores luzes que uma mulher pode ter dentro do casamento, dentro do relacionamento dela. Que é conhecer o marido, além do ideal romântico que ela criou na cabeça dela. Ela criou um marido na cabeça dela que não é o marido real, é o marido que ela criou na cabeça dela. E aí ela foi lá e conheceu, com a terapia, o marido real, cheio de qualidades também. Não era só o romântico que ela criou que tinha qualidade, o real também tinha, mas ela simplesmente não conseguia enxergar, porque ela vivia com aquela criação que ela tinha feito na cabeça dela. Ouça aí, veja ela dizendo para vocês entenderem o que eu tô falando. E a gente, enfim, nós iniciamos com aquele processo de autoconhecimento, né? Você se autoconhecendo e conhecendo também o teu marido. Como é que Sim. talvez as diferenças, modos de pensamento seu e dele, como é que é, enfim, essa descoberta de como, de quem é o seu marido, quase que te apresentando, olha, prazer, esse aqui é seu marido, na terapia. Como que esse conhecimento do teu marido você acha que ajudou você a conduzir melhor a rotina, enfim, tudo dentro de casa? É porque a gente, quando você conhece a pessoa só no amor, é tudo lindo, maravilhoso, né? E no dia a dia, na rotina, nos percalços da vida, né? Todo mundo tem conflitos. Aquele amor só de lá fora de casa, ele é diferente. Então, esse reconhecer o marido dentro de casa, esse amor interno, assim, é uma luz, né, que dá na gente. Como eu falei, o diálogo entre a gente mudou. O tom de voz, a forma com que a gente colocava os assuntos, o respeito do tempo de falar de cada um. Então, como você falou, é um prazer, novo marido, nova esposa aqui, vamos... E talvez agora, ouvindo esses depoimentos, né, você esteja aí pensando o seguinte, Thiago, mas eu tô tão exausto que eu não tenho mais nem uma grama de energia para tentar nada de novo. Deixa eu te ser muito claro com você, eu acredito na sua exaustão. Eu vejo, enfim, no rosto das minhas pacientes que chegam até mim, e é quase como se eu estivesse enxergando o seu rosto aí também através dessa tela, mas na verdade é que você está cansada de tentar. Você não está cansada de tentar, né? Você está cansada de repetir. Você está exausto de repetir a mesma conversa, que termina em briga, exausto de repetir a mesma cobrança, que termina em diferença, exausto de repetir a mesma frustração todo santo feriado, todo santo domingo. Repetir o erro é o que drena a sua energia. Eu não estou chamando você para o nosso workshop, para te mostrar a técnica de seguir fazendo a mesma coisa que não dá certo. Não é isso, não. É tentar um jeito certo, com direcionamento, com um mapa, que não suga sua energia, alivia. É como trocar uma mochila de 50 quilos por uma de 5 quilos. Você ainda está caminhando, mas agora você consegue ver a paisagem, por exemplo. E é exatamente por isso que eu criei o workshop Juntos na Mesma Direção. Eu não estou aqui para te prometer um milagre em 24 horas, nem para te dar frases prontas para você adestrar o seu marido. Eu não estou aqui para te convencer a aguentar mais um ano de sofrimento em nome de uma ideia romântica, em nome da tua família. O que eu proponho para você são 12 semanas de direção, 12 semanas, 3 meses. É um tempo de maturação. Você não decide a sua vida hoje com a cabeça quente, com o coração cansado. Você decide apenas ter clareza. Você decide sair do escuro. Ao final dessas 12 semanas, fazendo o que precisa ser feito com um mapa, com um acompanhamento, que eu vou te mostrar no workshop. Uma de duas coisas vai acontecer. Ou seu casamento vai responder e vocês vão iniciar um novo ciclo de verdade, de companheirismo, ou seu relacionamento vai se revelar com uma verdade nua e crua. E qualquer um desses resultados é infinitamente melhor do que passar o resto da sua vida estacionada, morrendo aos poucos por dentro. Então vai acontecer nessa quinta-feira, 5 de fevereiro. Amanhã nós vamos fazer a nossa última live, antes do evento. E eu vou ser ainda mais profundo, eu vou te mostrar o que acontece no exato momento em que uma mulher sai desse lugar de espera, sai do banco de passageiro e assume o próprio eixo. Eu vou te mostrar
o poder que existe quando você para de reagir ao que ele faz e você começa a agir com base no que você decidiu. Mas hoje eu vou deixar você só com uma pergunta para você refletir durante o dia. Quanto tempo mais você aguenta viver parada, estacionada nesse limbo, esperando algo mudar por milagre, enquanto você segue sem direção nenhuma? Quanto tempo mais você está disposta a perder da sua vida? O workshop é 5 de fevereiro, quinta-feira, às 19 horas, ele é gratuito. O link para você garantir a sua vaga tá nos comentários se você está no YouTube, ou se está na bio se você está no Instagram ou no TikTok. A vida emocional de uma mulher só sai do estacionamento quando ela decide pisar no acelerador. E essa pessoa, enfim, você é a única pessoa que pode fazer isso por você. Não espere por marido. Faça você o que precisa ser feito. Eu te aguardo amanhã, quinta-feira, 5 de fevereiro, às 19 horas. Corre lá e garanta a sua